Bem-vindos sejam todos. Para quem não me conhece, meu nome é Christian Toffo, um professor voltado a todas as etnias religiosas. A minha missão aqui nesta terra, ou seja, na minha geração, é lhe trazer paz de espírito. E hoje o assunto é Anticristo. Vejo muitos pastores evangélicos tradicionais sem estudos para passar para seus fiéis a verdadeira história sobre o Anticristo nas redes sociais, falando sobre esse assunto, botando muito medo no povo brasileiro. Mas hoje vou lhe confortar, meus queridos e amados irmãos, acerca desse assunto. Vamos para a mensagem de hoje. Há muitos anos, pastores evangélicos falam sobre o Anticristo, mais destacado no cristianismo, como o Brasil. 70% disseram ser cristãos, católicos, evangélicos e outras denominações, e 5% são filiados a outras religiões, enquanto 20% disseram não ter uma religião, e 5% das pessoas preferem não responder. Como a literatura bíblica, meus queridos, narra a história de Israel, percebam que os próprios judeus, no judaísmo, o conceito específico de anticristo, como é entendido no cristianismo, não existe, meus queridos. Na literatura judaica posterior, especialmente no Midrash e na literatura apocalíptica, vejam que os judeus esperam ainda um Messias que não é Jesus. Esse texto se refere a Israel, não ao Brasil. A Bíblia hebraica e a literatura judaica menciona a presença de falsos profetas que tentarão enganar o povo de Israel. Estes podem ser vistos como opositores do verdadeiro Messias e de Deus. Vejam que na literatura bíblica hebraica está se referindo a Israel, meus queridos e amados irmãos. Mas, meu irmão Christian, por que os pastores evangélicos dizem que o anticristo está para vir? Simples, meus amados, para botar medo em vocês e me manipular, pois se existe anticristo na Bíblia, essa história só contém na literatura bíblica cristã, ou seja, na religião cristã. Mas na vida real, existem pessoas destruindo pessoas por terras, por reinos. Sempre existiram, meus queridos, homens querendo tomar posse de alguém ou de algumas pessoas. Vocês conhecem Adolf Hitler, de 1895 a 1945, o mais terrível dos ditadores. Assim, Hitler é conhecido por uma enorme parcela da população. Com uma fala sedutora, o político fundou o Partido Nazista, que prometia trabalho e melhores condições de vida e pretendia instaurar uma caça a judeus, machistas e estrangeiros. O Franco, 1892 a 1945, a ditadura espanhola foi tão violenta e tão ligada a essa figura acima que o período foi batizado em sua homenagem. O franquismo durou quase 40 anos, até a morte do líder espanhol. Esses homens foram o terror de muitos outros durante algum tempo. Autoritarismo, meus queridos e amados irmãos, tiranos, eles regeram os seus países com mão de ferro e não mediram meios para alcançar os fins. Perseguiram, torturaram partidos e se impuseram através da força. Seriam eles o anticristo da época? Claro que não. Ou seja, meus amados irmãos, sempre vai existir homens que querem o poder. O anticristo bíblico só existe na literatura bíblica cristã. Não tenha mais medo quando um pastor evangélico fala sobre esse assunto, pois eles têm que tomar uma aula de história. Como não toma, põe medo nos fiéis acerca desse assunto. Precisam de passar
por um psiquiatra com urgência, pois estão passando loucura para o povo brasileiro, com uma história milenar que só existe na literatura. Que a graça de Deus esteja em todos os lares, brasileiros e não brasileiros.